Olá, sou o bolsista Lucas Alves de Souza, orientado pelo professor João Valdenor Pereira Filho, e meu projeto fala sobre a utilização de recipientes alternativos na produção de mudas. A educação ambiental hoje em dia tem sido buscada de maneira intensiva como resposta aos desafios do mundo globalizado, tendo como meio a preparação de indivíduos e também da sociedade para a realização de ações de desenvolvimento sustentável. Os resíduos sólidos são um dos grandes problemas ambientais do século XXI, sendo esse um assunto muito discutido no mundo todo. A utilização de materiais recicláveis no plantio de mudas é uma prática que vem ganhando crescente atenção, devido à necessidade de promover a sustentabilidade e reduzir o impacto ambiental. Objetivos gerais: avaliar a reutilização de resíduos sólidos como recipientes alternativos para a produção de mudas. Como objetivos específicos, avaliar a viabilidade técnica do uso de recipientes por meio dos parâmetros de germinação, como porcentagem, tempo médio e índice de velocidade. Indicar o recipiente alternativo que proporciona a melhor qualidade de mudas produzidas através do índice de qualidade Dixon. Mensurar as características vegetativas nos diferentes recipientes alternativos. Materiais e métodos. O trabalho foi conduzido em um ambiente telado, com uma área de 50% de sombreamento, na área experimental da Universidade Estadual do Piauí, no município de Uruçuí, Piauí. A coleta da matéria-prima para a verificação da viabilidade técnica dos recipientes a serem utilizados como recipientes para a produção de mudas foram obtidas nas residências e repartições comerciais dos moradores do município de Uruçuí, localizado nas imediações do campus da UESP. Os recipientes foram coletados a fim de se conseguir um número de avaliações dos dados de germinação dos parâmetros de crescimento semelhantes, com um mínimo de 50 observações. Abaixo segue a ilustração dos possíveis materiais a serem utilizados como recipientes na produção de mudas. Após coleta dos diferentes recipientes, os mesmos foram preenchidos com substrato comercial. Materiais e métodos. Os materiais recicláveis utilizados como recipientes na produção de mudas. A cultura a ser investigada para análise da viabilidade técnica do uso dos diferentes recipientes foi a moringa. As variáveis analisadas foram porcentagem, índice de velocidade e tempo médio de emergência, diâmetro do caule, altura de plantas, comprimento da raiz, massa seca da parte aérea da raiz e massa seca total. A percentagem de emergência foi determinada a partir do número de plantas emergidas normais em relação ao número de sementes semeadas. O índice de velocidade foi realizado através das contagens diárias das plantas emergidas. O tempo médio de emergência foi aferido por contagem diária das sementes, conforme a metodologia proposta por Laborial. As alturas das plantas foram determinadas medindo do colo até o ápice da parte aérea, com auxílio da régua graduada. Levadas para o laboratório, as raízes foram separadas da parte aérea com auxílio da tesoura de poda e foram lavadas em água corrente. Em seguida, determinando-se o diâmetro do colo, utilizando o paquímetro digital de precisão. A parte aérea e as raízes foram pesadas em balança analítica de precisão para determinar a massa fresca e depois acondicionadas em sacos de papel separados e etiquetados. Após a determinação da massa fresca e diâmetro do material fresco, foi transferido para secar em estufa com circulação forçada de ar a uma temperatura de 65 graus Celsius por 72 horas, até atingir massas constantes para determinar a massa seca. O índice de Dixon foi utilizado esta metodologia considerando os indicadores de massa seca da parte aérea das raízes e da massa seca total, altura e diâmetro do colo das mudas. Na figura 1A estão expostos os dados analisados referente à altura das plantas, observando-se que o recipiente de rolo de papel higiênico destacou-se com maior altura entre os demais recipientes, sendo que o recipiente de bandeja de ovo e o frasco de iogurte não se diferenciaram estatisticamente entre si. Os menores valores constatados nos recipientes da caixa de leite, na garrafa PET e no copo descartável. Na figura 1B estão expostos os dados analisados referente ao diâmetro em recipientes recicláveis, observando-se que os recipientes de rolo de papel higiênico, bandeja de ovo e caixa de leite destacaram-se com maior diâmetro entre os experimentos, não se diferenciando estatisticamente entre si. Os menores valores foram obtidos por copo descartável, garrafa PET e o frasco de iogurte.
Na figura 1C estão expostos os dados analisados referente ao comprimento da raiz, observando-se que o recipiente de rolo de papel higiênico destacou-se com maior comprimento da raiz entre os recipientes investigados. Os menores valores obtidos foram frasco de iogurte, garrafa PET, bandeja de ovo, copo descartável e a caixa de leite. Na figura 1D estão expostos os dados analisados referente à massa fresca da parte aérea, observando-se que os recipientes de bandeja de ovo, caixa de leite e rolo de papel higiênico destacaram-se com maior peso entre os experimentos, e o frasco de iogurte, garrafa PET e copo descartável não se diferenciaram estatisticamente entre si. Na figura 1E estão expostos os dados analisados referente à massa fresca da raiz, observando-se que o recipiente bandeja de ovo, rolo de papel higiênico se destacaram com os maiores peso entre si, não se diferenciando estatisticamente. Os menores valores obtidos foram a garrafa PET, caixa de leite, o frasco de iogurte e o copo descartável. Na figura 1F estão expostos os dados da massa fresca total, observando-se que o recipiente bandeja de ovo, rolo de papel higiênico se destacaram com maior peso de massa entre os experimentos, não se diferenciando estatisticamente. Os menores valores foram obtidos na caixa de leite, garrafa PET, frasco de iogurte e copo descartável. Os dados de produção de massa seca da parte aérea estão expostos na figura 1G. Pelos resultados foram possível observar o maior valor médio que foi constatado para o recipiente esclavo de caixa de leite. No entanto, tal resultado não se diferenciou dos demais tipos dos recipientes analisados, demonstrando assim uma similaridade estatisticamente entre os tratamentos. Já na figura 1H estão expostos os resultados dos dados de massa seca da raiz. Através dos resultados observa-se que os recipientes de garrafa PET, rolo de papel higiênico e bandeja de ovo apresentaram os maiores valores médios para esta variável. Os resultados de massa seca total estão expostos na figura 1I, constatando-se que os recipientes garrafa PET, bandeja de ovo e rolo de papel higiênico destacaram entre os tratamentos, apresentando os maiores valores médios para esta variável. Quanto ao fator índice de qualidade Dixon, na figura 1J, é possível verificar que o tratamento concernente ao recipiente escravo da bandeja de ovo foi aquele que apresentou o maior valor de IQD. No entanto, tal resultado não se diferenciou estatisticamente dos demais recipientes, à exceção do recipiente do frasco de iogurte, apresentando um menor valor médio. Conclusão: o comportamento das variáveis biométricas de produção de fitomassa fresca e seca da parte aérea foram afetados pelos diferentes recipientes reciclados investigados. De maneira geral, foi possível observar que os recipientes recicláveis de rolo de papel higiênico e de bandeja de ovo foram aqueles que apresentaram os maiores resultados, sendo assim os mais adequados a serem utilizados no cultivo inicial da cultura da moringa. O recipiente de bandeja de ovo foi o que apresentou mudas de melhor qualidade conforme o índice Dixon. Os autores agradecem à Universidade Estadual do Piauí e à Pró-Reitoria em Pesquisa e Pós-Graduação pelo auxílio para o desenvolvimento do trabalho.